Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa 10ª semana do curso de gerenciamento de projetos baseado no PMI, ok? E essa semana a gente vai ver um pouquinho do Project. Nós já vimos aí as 10 áreas de conhecimento do PMBOK, então essa semana a ideia é estudarmos aí o Project, tá? Neste caso, eu estarei apresentando para vocês o Project 2010. Na apostila vocês têm aí o Project 2007. Até de propósito, ter versões diferentes para mostrar também que, independente da versão, os recursos disponibilizados são os mesmos, tá? E os caminhos são bem parecidos, então vocês não terão grandes dificuldades aí em relação à alteração de softwares. Outros softwares também utilizam a mesma sistemática, tá bom? Então a ideia agora é fazermos a introdução ao Project para criar aí os primeiros passos de um projeto, definir as primeiras atividades, as primeiras relações entre as atividades, os calendários do projeto e os recursos, tá? A primeira coisa que a gente faz, vamos criar um novo projeto, tá? Quando a gente cria um novo projeto, ele aparece uma mensagem: novas tarefas são criadas de modo de agendamento manual. Então a primeira coisa a fazer é novas tarefas. Eu vou colocar como um agendamento automático. Por que agendamento automático? Porque ao criar as precedências, ao criar os tempos de tarefas, etc., eu já consigo fazer com que dentro do meu gráfico essas tarefas sejam automaticamente colocadas nos períodos respeitando as restrições, tá? Então essa é a primeira tela do Project. Essa primeira tela do Project é uma tela aí do gráfico de Gantt, né? Que é o gráfico que nos representa todo o cronograma do meu projeto, tá bom? Então essa tela, ela vai mostrar aqui uma coluna onde vai ter a numeração de cada uma das atividades, o nome da tarefa, duração, data de início, data de término, predecessora, nome dos recursos e alguma outra coluna que eu queira colocar, custo, custo variável, etc, utilização de recursos. Tem várias colunas que eu consigo colocar aqui no meu gráfico de Gantt, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui na abinha projetos e vou definir as informações do projeto. Eu quero então que o meu projeto inicie aí na data de hoje, que é 1º de fevereiro, tá? Que é a data atual. A data de término será automaticamente calculada. Data de status é uma data de referência, eu não preciso preencher agora, mas apenas uma data caso eu queira comparar um projeto depois. Eu fazer uma data aí para levantamento do status do projeto naquele momento. Data de início do projeto, vai acontecer o agendamento a partir dessa data de início, tá? O calendário será padrão e a prioridade aí eu vou deixar como padrão 500, tá? O que é essa data de início do projeto ou data de término? Caso eu coloque data de término, todo agendamento é considerado o final do projeto para o início, tá? De forma que eu vou ter a data que eu preciso iniciar o projeto para atingir aí a minha data final estipulada, tá? Então eu defini as informações do projeto, vou agora alterar o meu calendário do projeto. Vou fazer essa definição do calendário. Para definir o calendário do projeto, eu venho aqui em alterar período de trabalho. Ao clicar em alterar período de trabalho, aparece que vou alterar período útil, tá? O Project apresenta 3 calendários padrões. Um calendário 24 horas, onde eu trabalho de domingo a domingo, todo o período ininterrupto, sem nenhum tipo de folga, tá? Existe um calendário turno da noite, onde eu trabalho de segunda a sábado, tá? Sempre das 23 horas às 8 horas da manhã. E temos aí os 24 horas, o calendário padrão é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Esse é o padrão do Project. Eu posso criar também um novo calendário. Clicando em criar novo calendário, venho e crio um calendário. Então vamos criar um calendário projeto, tá? E eu vou fazer uma cópia do calendário padrão, de forma que eu já tenha aí pelo menos algumas informações já padronizadas para esse calendário. Vamos editar esse calendário então. Existem duas coisas que eu posso fazer para editar o calendário: criar as exceções, que são feriados, folgas não programadas, fora de final de semana, etc. Onde eu vou criar essas exceções aqui. Por exemplo, o Carnaval é um feriado que está próximo agora. O Carnaval inicia dia 17 de 2 de 2015 e é 17 de 2 de 2015. Posso clicar aqui e clicar em detalhes, onde eu posso definir para esse dia se é folga o dia inteiro, se eu vou ter um período de trabalho específico, se é folga até meio-dia, por exemplo.
Se vai acontecer só uma vez no ano, se acontecer semanalmente, mensalmente, anualmente, qual é o intervalo de recorrência, etc. E qual é o número de ocorrências, ok? Vou deixar aqui o carnaval como um feriado. A semana de trabalho, tá? Eu posso mudar aqui semana de trabalho como uma semana de trabalho padrão. Na hora que eu colocar semana de trabalho padrão, eu posso aqui definir os detalhes da semana de trabalho padrão, né? Onde eu posso mudar o horário aqui de entrada dos meus profissionais. Por exemplo, hoje eu não trabalho das 8 às 12, eu trabalho não trabalho das 9 às 12, mas das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. E assim para todos os dias. Opa, 8 horas. Então de segunda a sexta vou trabalhar das 8 ao meio-dia e da 1 às 18 horas. Defini então o meu calendário padrão. Não trabalharei de sábado nem de domingo, ok? Logo, criei meu calendário e vou utilizar esse calendário projeto como o calendário padrão do meu projeto, tá? Criando então, a gente criou calendários, podemos alterar calendários. Vamos inserir então algumas tarefas então para o nosso projeto. Como que a gente insere tarefas para o nosso projeto? Nós temos que vir aqui no nosso gráfico gigante, né? E vamos inserir então as tarefas aqui para cada um do projeto. Quando eu clico aqui a primeira tarefa, vou colocar aqui agendamento automático na primeira tarefa e vou criar a primeira tarefa, tarefa 1. A tarefa 1, aqui a duração, eu coloco quantos dias vai durar essa tarefa 1. Vamos supor que a tarefa 1 dure 5 dias. Então ela começa segunda, dia 2 do 15, 2 de 2015, e ela termina na sexta, 6 de 2 de 2015. Tá? Vamos criar algumas outras tarefas aqui. Essa com 3 dias. Vou só colocar aqui maiúsculo também. Essa com 2 dias. Essa com 5 dias. E essa com 2 dias. Percebam que todas as tarefas então estão criadas, todas fizeram aí um agendamento automático. Como eu não defini nenhuma precedência, eu não preciso efetivamente aí ainda verificar se está ok ou não, tá? Caso eu queira aí ver algumas informações mais detalhadas da tarefa, eu venho aqui e clico 2 vezes sobre a tarefa e eu abro aqui as informações sobre aquela tarefa. Então eu tenho aqui o geral, na aba geral, qual é o nome da tarefa, duração em dias, porcentagem concluída, prioridade, se agendado manualmente automaticamente, se é inativa, data de início e término, etc. Eu tenho as predecessoras. Se eu tiver alguma tarefa predecessora a essa tarefa, ou seja, tarefas que precisam ser terminadas para iniciar essa tarefa, eu coloco aqui e verifico aqui as informações. Quais são os recursos que estarão atribuídos a essa tarefa? Tem informações avançadas aqui como nome, prazo final da tarefa, se eu quero fazer uma restrição, tipo de restrição, deve iniciar em ou deve terminar em uma data específica, não pode iniciar antes de uma data ou não pode iniciar depois de uma data. Coloca aqui qual tipo de restrição, tá? E a data. O tipo da tarefa, se ela é uma duração fixa ou unidades fixas ou trabalho fixo. O calendário depois dessa tarefa, qual calendário que vai utilizar. Seria o calendário projeto. O código EDT, método valor acumulado, etc. Tá? Então vou deixar aqui essa tarefa com as informações um pouco mais específicas, né? Caso eu precise inserir aqui por último uma tarefa recorrente, o que seria uma tarefa recorrente? Que ela ocorre todo mês ou toda semana, uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês. Eu venho aqui e coloco tarefa periódica. Vou inserir uma tarefa periódica só para vocês verem. Por exemplo, vou inserir a tarefa 6, uma tarefa de 2 dias, que ela vai acontecer semanalmente, a cada uma semana, todas as quintas-feiras, né? Começa de domingo, dia 1 do 2, vamos colocar aqui que a última data, um pouco mais para frente aqui, 27 do 2, tá? O calendário projeto, boto ok. Vejam que essa tarefa já foi inserida já para toda quinta-feira, como tem 2 dias de duração, quinta e sexta, tá?
Então eu coloquei aqui uma tarefa recorrente, posso tratar da mesma forma que essa tarefa, mas vamos excluir essa tarefa aqui, que não é o caso para esse projeto, ok? Então vamos começar agora então a inserir os relacionamentos entre as tarefas. Quais são os tipos de relacionamentos? Apenas lembrando, temos o relacionamento término-início, o início-início, término-término e início-término. Como que eu coloco isso? A término-início, vamos supor que a tarefa 2 ela tem uma relação de término-início com a tarefa 1, ou seja, ela só inicia após a finalização da tarefa 1. Então coloco aqui 1, ele já coloca uma relação de término-início para essa tarefa. Vamos supor que a tarefa 3 ela tem uma relação de término-término com a tarefa 2. Então coloco 2, término-término. Estabelecer uma relação de término-término com a tarefa 2. Vamos supor que a tarefa 4 tem uma relação de início-início com a tarefa 3. Coloco 3, início-início. E vamos supor que a tarefa 5 tem uma relação de término-início com a tarefa 4. Então coloco só 4, término-início. Só que eu coloco o término-início, efetivamente ele desaparece o término-início, porque já é padrão do project fazer a precedência da tarefa término-início. Ok? Vamos dar continuidade então para as questões de relacionamento entre tarefas. Como eu quero fazer uma estruturação no projeto, posso também estruturar ele de forma que essas tarefas sejam subdivididas. Vamos supor que eu tenho uma tarefa, né, que seja a tarefa 4, não, a tarefa 5 seja subdividida em duas outras tarefas, tá? Vamos supor que a tarefa 4, em vez de 2 dias, tem 4 dias. Eu quero dividir em outras duas tarefas essa tarefa 5. Então, posso criar aqui uma codificação 5.2 e fazer aqui um recuo da tarefa. Ao recuar a tarefa, ela entrou para dentro daquela tarefa. Então, vamos supor que cada uma das tarefas tem 2 dias e a tarefa 5.2 tem uma relação de precedência com a tarefa 5.1. Então coloco aqui 6, que é o número da linha dessa tarefa. Vejam que a tarefa 5.1 e a tarefa 5.2, a soma delas dá 4 dias. Então a tarefa 5, que é formada por essas duas tarefas, ela tem aí 4 dias de duração e aparece dessa forma, tá? Caso eu queira indicar um marco, o marco é aquela atividade que tem dia nulo, ou seja, é a entrega. Um marco, quando eu coloco 0 dias e coloco a data desse marco, ou uma precedência desse marco, seria o dia onde eu tenho uma entrega importante. Então ele é indicado no project através do símbolo desse losango escuro, ok? Então temos aqui marcos, tarefas, uma estruturação do projeto bem completo. Vamos agora partir para os recursos. Como eu faço o dimensionamento de recursos dentro do project, né? O recurso ele pode ser planejado dentro da planilha de recursos. Então vem recursos, planilha de recursos. Nessa planilha de recursos eu vou colocar as informações do meu recurso. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aí um analista 1, tá? O analista 1, quero definir as iniciais dele com ANA1, pertencente ao grupo 1 de projeto. Ele está 100% disponível, seu custo é R$40 por hora, taxa de hora extra R$80 por hora, não tem custo de uso, ele é rateado, posso ter acumulado por início, fim ou rateado, ou seja, o rateado é, à medida que vai passando o projeto, eu tenho esse custo sendo pago durante a execução do projeto, ou eu posso pagar no início da tarefa ou apenas no fim da tarefa, e o calendário que ele segue é o calendário projeto, tá? Se eu quiser criar um código aqui, posso criar um código para ele, tá? Não é nenhum problema, tá bom? Outra forma de botar as informações na lista é clicando 2 vezes, eu terei aí algumas outras informações. Posso colocar, por exemplo, o e-mail dele, @analista.com, um exemplo, né?
o código, tipo de reserva, comprometida proposta, tipo trabalho. Eu posso ter que trabalho, eu posso ter o tipo material, eu posso ter o tipo custo, que é recurso financeiro, etc. Tá? Posso utilizar de qualquer forma. Posso criar aqui também tabelas de taxas de custo diferentes para que eu possa utilizar aí para esse analista. Vamos supor que eu queira criar uma tabela B, né, de taxa de custo um pouco mais cara que estão nos finais de semana, por exemplo, do analista. Algumas anotações sobre o analista e alguns campos personalizados também. Essas informações aqui eu crio, então, informações sobre o analista. Vamos criar aqui mais um analista. Ok, vamos um pouco mais caro. Ok, e aí eu tenho pelo menos 2 recursos já criados. E eu vou criar um recurso aqui de um equipamento, que vai ser um recurso material. O custo do uso eu vou colocar R$ 1.500. Ele vai ser um custo no início, preciso pagar esse equipamento antes de iniciar, não tem calendário e não tem unidade máxima. Ou uso ou não uso esse recurso, tá bom? E aí eu vou atribuir agora esses recursos para as minhas atividades. Como que eu faço para atribuir esses recursos às minhas atividades, né? Eu posso ir lá no meu gráfico de Gantt, posso, depois de predecessoras, atribuir esses recursos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um analista 1 para realizar a primeira atividade. A segunda atividade, vamos supor que eu preciso de um analista 1 e um equipamento. Tá? Essa ação causará um conflito de agendamento. A tarefa 2 de projeto 2 tem uma restrição de tarefa que está vinculada a uma tarefa que não pode ser movida. Dessa forma, a restrição ou vínculo não pode ser configurado. Continuar a permitir o conflito de agendamento? Vamos continuar e permitir o conflito de agendamento aqui, né? Que pode acontecer um problema. Então eu vou colocar aqui, já começa a dar alguns conflitos em relação aos recursos que eu tenho disponível ou não, né? O analista 3 aqui, o analista 2 aqui também. A gente vai começar a ver que ele começa a atualizar algumas datas e dá alguns problemas aí em relação ao tempo do projeto. Aqui eu vou tirar aqui o recurso porque essa tarefa já é formada aí por 2 outros recursos, tá bom? Então coloquei aqui todos os meus recursos para o meu projeto e que indica aí como os meus recursos estão distribuídos por todo o meu projeto. Ok, pessoal? Existe aqui outras formas de controle, linha do tempo, etc. do project que a gente vai ver um pouco mais para frente, diagrama de rede, que nós deixaremos nessa próxima aula, tá? Cria aí, então alguns suposições e alguns projetos exemplo, tá bom? Só uma dúvida antes, tá? Um ponto de atenção antes. Veja que eu coloquei analista 2 nos dois casos aqui, tanto para atividade 3 como para atividade 4. Veja que eles se sobrepõem. Ele já dá um aviso que eu tenho aqui recursos que estão super alocados. Isso é uma boa forma também de eu verificar aí como está a distribuição dos meus recursos em relação às tarefas, né? Eu posso depois redistribuir essas tarefas, colocar mais recursos, tomar de decisões de paralelismo, etc. em relação a esses casos, ok? Então aqui é só para a gente começar a trabalhar um pouco o Project, ter uma ideia aí de como a gente monta nossos projetos no Project. Tentem montar alguns projetos padrões, trabalhem bem a relação dos recursos, tentem fazer alguns testes de cadastro de tarefas e recursos e alocação de recursos, ok? Muito obrigado e grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.